Oi, gente, o assunto de hoje é saúde. Meu nome é Keila, sou médica, investidora. Então vamos lá. Tem um vídeo que eu gravei, que eu não sei quando é que vai ao ar, sobre as 5 lições econômicas que a pandemia me ensinou. Eu decidi gravar também um vídeo falando sobre as lições de saúde que a pandemia me ensinou e vai ensinar a todos os brasileiros, tá bom? Então vamos a elas. A primeira lição que a pandemia me ensinou sobre saúde é a questão da obesidade. Olha, eu vou dizer que quando eu tenho um paciente que tem obesidade, eu fico muito preocupada. Por quê? Porque eu sei que a aderência desse paciente ao tratamento vai ser muito baixa. Porque a obesidade, ela envolve uma mudança de estilo de vida, envolve uma reeducação alimentar, envolve a prática de atividades físicas e muitas das vezes os pacientes eles não entendem isso, eles não levam a sério o quanto a obesidade faz mal à saúde, eles acham que é somente às vezes uma coisa estética. Muitas pessoas elas vão nos consultórios médicos para emagrecer, sempre colocando a estética em primeiro lugar e depois a questão de saúde. Não, é questão de saúde, o principal fator para o emagrecimento é para a melhoria da saúde, porque a obesidade é considerada uma doença sim e que mata sim. E agora, com essa pandemia, a gente vê que a obesidade é a principal causa de morte do coronavírus. Temos jovens morrendo de até 23 anos por coronavírus por serem obesos. E por que obesidade? 2 motivos muito simples, dentre vários. Primeiro, o obeso ele é uma pessoa por si só inflamada. A questão do aumento de gordura corporal, aumento de colesterol, triglicerídeos nos vasos, nos tecidos, faz com que haja uma inflamação desses tecidos. E aí o Covid-19 é através de um vírus que inflama os tecidos. Então, ou seja, o obeso ele vai ter uma inflamação, um processo inflamatório maior do que aquelas pessoas que não são obesas. Outra questão é que o obeso ele tem uma dificuldade maior, ele respira com mais dificuldade. Se você for contar uma frequência respiratória do obeso, o que é a frequência respiratória? Quantas vezes a pessoa inspira e expira por minuto? Geralmente não. A normalidade é entre 12, 16, 18. O obeso ele sempre vai ter uma frequência respiratória maior, ele vai usar a musculatura acessória para poder ajudar a sua respiração, como levantamento dos ombros. Ele usa a musculatura acessória para poder respirar melhor. E ele tem essa dificuldade mais respiratória, de manter as trocas ventilatórias por conta do aumento da massa corporal. E o coronavírus, o foco dele é o pulmão. Então, o obeso tem um aumento do processo inflamatório, um pulmão que tem as trocas gasosas dificultadas, e aí faz com que a doença ela fique mais grave nessas pessoas. Então, assim, uma das lições que o coronavírus me ensinou e tem que ensinar a todos os brasileiros é a reeducação alimentar e a obesidade, tratar a obesidade com mais seriedade, porque mata mesmo. E eu sempre falo para meus pacientes, não é a boca que controla o cérebro, é o cérebro que controla a boca, tá? A segunda lição que o coronavírus me ensinou e tem que ensinar a população brasileira é que existem doenças que sim, não existem remédios. As pessoas elas querem uma solução rápida. É a azitromicina, é a cloroquina, a ivermectina. Existem doenças que não existem remédios. E essa doença é uma doença nova, o coronavírus é uma doença nova que não existe remédio para curar. A vacina ainda já está sendo testada no Brasil, é uma vacina de origem inglesa, e a única forma realmente de você prevenir essa doença é ficar em casa e só sair se necessário. E isso é uma mudança de cultura. Por quê? Porque o Brasil tem uma cultura muito curativista, ou seja, eu tô doente, eu tomo um remédio, eu curo. Pronto. Eu sou hipertenso, eu fiquei hipertenso porque eu não fiz atividade física, fiquei obeso, comi muito sal, não tenho uma dieta controlada, minha dieta é toda desregulada. Então, assim, não há o brasileiro ele não pensa de forma preventiva para evitar as doenças. E o coronavírus ensina que, para não pegar a doença, tem que ter o isolamento social, sim, tem que ter medidas de prevenção, de higiene, como lavagem das mãos com água e sabão ou álcool 70,
uso de máscara. Então é uma doença que vem mostrar mais a prevenção do que a cura, e isso é mudança de cultura. Então as pessoas têm que entender que não é só o coronavírus, qualquer doença a gente tem que sempre estar se cuidando, desculpa, a gente sempre tem que estar cuidando da nossa saúde para prevenir as doenças. Como? A diabetes, a hipertensão são doenças que podem ser preveníveis se você tem uma alimentação saudável, se você faz prática de atividades físicas constante, se você mantém o seu peso. Então, isso tem que mudar com o brasileiro. O brasileiro tem que pensar de uma forma mais preventiva das doenças e entender que nem todas as doenças têm cura por medicação, tá? A terceira coisa, a lição médica que o coronavírus me ensinou é para os hipertensos e diabéticos agora. Eu falei dos obesos e os hipertensos diabéticos. É muito difícil a gente tratar um diabético no consultório, porque eu percebo que eles sempre falam assim, nossa, quando eu falo assim, nossa, sua glicose tá alta. Ah, foi aquele docinho de final de semana, mas só foi dessa vez, doutora, só foi dessa vez. Aquele churrasco, aquela comida gordurosa. Então, assim, mas sempre ouço isso, só foi dessa vez, só foi dessa vez. Então, assim, é importante o controle da glicose, é importante você... Meu chuchu tá chorando. É importante você cuidar da sua alimentação, cuidar do seu peso, praticar atividades físicas. Ele tá chorando, gente, eu vou ter que ir lá. Uma das coisas que o coronavírus ensinou na saúde é que o diabético e hipertenso tem que levar a sério o seu tratamento e realmente mudar o seu estilo de vida para que a sua pressão arterial e a sua glicose estejam sempre controladas, porque a segunda causa de morte pelo coronavírus é as doenças cardíacas. A primeira é a obesidade. A quarta lição de saúde que o coronavírus nos ensinou foi a questão da higiene. O brasileiro... Muitas vezes as pessoas chegavam em casa, não lavavam suas mãos, não tinham o hábito de lavar as mãos com certa frequência, não tinham o hábito de passar o álcool em gel 70 que era vendido na farmácia, não tinham o hábito de tirar os sapatos antes de entrar em casa. Então, assim, a questão de higiene é importante ter uma lavagem das mãos frequentes, ou com o água e sabão, ou com água 70. É importante, sim, retirar os sapatos, trocar de roupa, tomar um banho e não sentar no sofá, na cama com a roupa que você veio da rua. Então, melhorar os hábitos de higiene, sim, foi uma lição que o coronavírus nos ensinou e eu espero que ela fique, sim, pro resto da vida dos brasileiros. A quinta lição que o coronavírus nos ensinou na área da saúde foi que nunca foi tão importante a educação e a orientação em saúde. O brasileiro, ele precisa de mais orientação e educação em saúde, para a prevenção das doenças, para entender melhor o processo de saúde e o processo de doença, porque várias vezes eu me deparei aqui mesmo no canal, aqui mesmo no Facebook, falando sobre a cloroquina, falando sobre a azitromicina, explicando direitinho por que não funciona, por que não é bem assim, o que é um estudo científico. E os brasileiros ficaram assim, tipo, cri, 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 cri. E os argumentos não tinham nem argumentos, não se tinham argumentos científicos, argumentos fortes, comprovatórios que pudessem ser questionados, me questionar, porque eu não tenho o menor problema em ser questionada, desde que não seja, desde que seja com argumentos. Então, assim, a população ela é mal orientada em saúde, então o coronavírus ele mostrou isso, mostrou que o brasileiro ele precisa de mais educação em saúde. E eu vou colocar uma cesta aqui que não é que nos ensinou, mostrou muito mais do que a gente já sabia, que a falta de saneamento básico no Brasil, ela contribui muito o processo de favelização, de aglomeração dessas comunidades carentes, o processo de não se ter uma proposta política para melhorar a questão da habitação, do saneamento básico, nos mostrou o quanto é importante, o quanto agrava as questões de saúde. E o coronavírus, ele evidenciou isso de uma forma mais
mais impactante, e eu espero do fundo do meu coração que os governadores, que os políticos se voltem mais para essa questão do saneamento básico, que é importante. Um exemplo que eu vou usar aqui, eu já peguei várias crianças em unidade básica de saúde que têm verminoses e eu passo o remédio para vermes e depois de um tempo elas sempre voltam com os mesmos sintomas. E quando eu vou fazer a visita domiciliar para ver por que essa reinfecção, eu vejo que são pessoas que moram, que não têm água filtrada, que não tem saneamento básico, que as condições de higiene são péssimas. Então, assim, e as condições de higiene são péssimas não só pela falta de orientação em educação e saúde, mas sim pelo próprio ambiente onde moram, é esgoto a céu aberto, e não adianta nada eu passar uma medicação para vermes se a paciente, as criancinhas sempre vão ter o contato no quintal da sua casa, em frente à sua casa, com esgoto a céu aberto. Então, assim, é muito importante a questão do saneamento básico, ficou muito forte isso na pandemia, e eu espero que, do fundo do meu coração, que os governadores levem muito isso a sério. E é isso, pessoal. Estamos batendo o recorde. Hoje é dia 6 de junho de 2020 e nós já passamos de 35 mil mortes pelo coronavírus e mais de 600 mil pessoas infectadas. É um ano muito triste, muita gente está perdendo seus parentes, seus amigos, e eu deixo aqui a minha solidariedade para as pessoas que estão com parentes em hospitais, no CTI, que estão em casa também, em isolamento, e as pessoas que perderam seus entes queridos. Eu sinto muito e eu só quero dizer que esse momento vai passar e que Deus sabe de todas as coisas, e que o importante é você ter essa orientação em saúde e se educar e ajudar nas medidas preventivas contra essa doença. Um abraço e até o próximo vídeo.